TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Boa noite, cidades do Centro-Oeste Mineiro. Boa noite muito especial para a querida São Gonçalo do Pará. São Gonçalo hoje toda ligadinha aqui na TV Candidez, acompanhando o programa Palanque Eletrônico. Segunda entrevista, na verdade a primeira, mas é o segundo dia de entrevistas da rodada dedicada exclusivamente aos candidatos a prefeito dessa vizinha cidade. Ontem nós tínhamos convidado, o candidato Toninho André, mas infelizmente por ocasião da inauguração de seu comitê, ele não pôde estar presente aqui na entrevista. Mas hoje a gente dá sequência ouvindo mais um candidato a prefeito de São Gonçalo do Pará. Meu bate-papo hoje é com o Taquinho, da coligação União, Trabalho e Resultado. Vai falar um pouquinho da trajetória política dele, vai falar um pouquinho das propostas também para São Gonçalo do Pará. Lembrando que este programa é uma realização da TV Candidez em parceria com a Rádio Minas e o jornal Gazeta do Oeste. E que a entrevista que é veiculada nesta sexta-feira aqui, que é levada ao ar ao vivo, será reprisada na segunda-feira, 8 horas da manhã, dentro do Bom Dia Divinópolis, na Rádio Minas. Taquinho, uma boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Silvio. O prazer é nosso de estar aqui e participar dessa oportunidade de apresentar ao povo, principalmente aos eleitores de São Gonçalo, o que nós pensamos para São Gonçalo. Eu gostaria de desejar uma boa noite especial ao pessoal de São Gonçalo do Pará, aos eleitores de São Gonçalo do Pará, das comunidades rurais, de Água Limpa, Campo Alegre, Prata de Cima, Prata de Baixo, Quilombo do Gaia, Moinhos, que são pessoas especiais para todos nós. Bom, Taquinho, para a gente começar, um pouquinho da sua trajetória política, seu ingresso na vida pública, até chegar aí a essa candidatura à Prefeitura de São Gonçalo do Pará. Como que você deu sua entrada na política? Bom, Silvio, a vida da gente é uma constante política, Eu trabalho na Prefeitura há 25 anos. Eu comecei em 87, lecionando em Quilombo do Gaia, para a 4ª série. Depois, em 88, 89, 90, eu dei aula em Moinhos. Fiz um concurso em 1990, final dos anos 90, e de 91 para cá, eu sou funcionário efetivo concursado. Comecei como auxiliar de contabilidade, passei para diretor da seção de pessoal, diretor da contabilidade, e nos últimos 10 anos eu tenho participado efetivamente da administração como responsável pelas prestações de conta e responsável pela contabilidade como um todo. Então você tem experiência tanto na área de educação quanto na área contábil também. Exato, exato. Eu, além de lecionar de 1ª a 4ª séries, eu dei aula de 93 a 97 na Escola Benedito Valadares, dei aula de contabilidade de custos, economia e mercados. Interessante. Como é que deu essa virada de servidor de carreira para entrar na política diretamente, Olha, a vida da gente, como eu te disse, é uma constante política. E foi a vontade de servir o povo de São Gonçalo. Eu sempre trabalhei e vi o quanto a cidade desenvolveu nesses últimos 10 anos, com a administração do Ângelo Roncalli, e isso me motivou, pelo conhecimento que eu tenho da administração, pela vontade que eu tenho de trabalhar para o povo de São Gonçalo. Isso me motivou a ser, em princípio, um pré-candidato, que nós éramos 8 pré-candidatos do lado da situação, e foi desenrolando num processo democrático, chegou até a ter a convenção no dia 30, e o meu nome foi escolhido, e eu tenho que agradecer, mais uma vez, já agradeci outras vezes, mas tenho a agradecer aos convencionais por a indicação do meu nome a candidato a prefeito em São Gonçalo do Pará. Então é um nome que vem de dentro de um grupo que pretende dar sequência a um trabalho, então, que já vem sendo implementado. Exatamente. Nós queremos dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito, porque nunca se fez tanto em São Gonçalo do Pará como na administração de Ângelo Roncalli. E por participar diretamente nas propostas, nas realizações, eu vi que eu poderia ajudar muito o nosso povo de São Gonçalo. E daí, então, colocou o seu nome. Exatamente. Foi aprovado pelos demais. É uma coligação com quantos partidos? São 7. São 7 partidos. É isso. PR, eu sou PR. O Juninho é PSDB. Juninho é o seu vice. Isso, PSDB. Tem o PV, o PSB, o PTB e o PRTB e o DEM. Tá, e como é que foi a escolha do nome, então, do Juninho?
O Juninho, houve a convenção do PR, né, para escolher o prefeito, e nós precisávamos de alguém do PSDB, porque o PSDB foi sempre parceiro, né, do Anastasia, do Aécio, né, e de vários parceiros como o Domingos Salles, e nós precisávamos de fazer, juntar esse grupo, né, porque a percebi que a coligação ficou bem parecida com a base do Anastasia mesmo, né? São os partidos que hoje são da base do governador. Exatamente, né? Então, porque a política é grupo, né, e nós precisávamos de todo mundo, então colocamos o PR, né, eu do PR e o Juninho do PSDB. Interessante. Você acha que essa identificação com as propostas do governo do estado pode ser benéfica também para São Gonçalo, o fato de estar alinhado com o governo caso você venha a ser eleito? Com certeza sim, né? Nós precisamos da parceria de todo mundo, né? A nossa formação política hoje, a nossa base de apoio político, nós temos o apoio de 7 dos 9 vereadores da atual legislatura, né? Temos o apoio do Jaime Martins, do Domingos Sávio, do Inácio Franco, né, do Aécio Neves, que é PSDB, do governador... O Jaime é do seu partido, né? Isso, PR, isso. Do Aécio e o PR, que é base de apoio a Dilma Rousseff, né? Então, a gente conta e tem certeza desse apoio desse pessoal que vai ser muito útil para nossa São Gonçalo do Pará. Como é que você está vendo aí a expectativa da campanha eleitoral, gastos? Porque hoje eu estou percebendo que na maioria das cidades as campanhas ainda estão muito mornas. Eu percebo que coligações, partidos têm segurado um pouco a campanha, até para não efetuar gastos muito grandes, porque a campanha nos últimos anos tem ficado cada vez mais caro. Muito caro. Como é que você está com essa expectativa lá em São Gonçalo? Olha, você disse bem, hoje uma campanha fica muito cara. Nós fazemos um trabalho de ajuda dos parceiros, dos partidos, né, e de algumas doações, mas a gente vai fazer o trabalho mais na sola do sapato mesmo, né? De casa em casa, de mostrar o nosso trabalho, o que a gente pensa. A gente vai fazer efetivamente mais esse trabalho, que é o corpo a corpo mesmo. Bom, antes de entrar na parte das propostas por áreas, né, que eu costumo dividir saúde, educação, eu queria pegar um pouquinho que a realidade de São Gonçalo hoje é a realidade de muitas outras cidades que são consideradas cidades pequenas em Minas Gerais, que é a dificuldade de repasses da União, elas são poucos os recursos enviados. Como é que você pretende driblar essas dificuldades, que até o próprio Ângelo Roncalli, em vários momentos, mostrou que elas aconteceram durante todo o mandato também? Hoje existe uma grande dificuldade, por exemplo, as cidades pequenas do Porto de São Gonçalo, o maior recurso é do FPM. E o FPM é formado por IPI e Imposto de Renda, né? E está havendo a isenção de IPI para vários produtos, para veículos, para produtos da linha branca, e isso diminui os recursos repassados às cidades, aos municípios, né? O que a gente tem que fazer é incentivar o nosso comércio para nós aumentarmos o nosso ICM, que é uma das propostas nossas de fomentar a indústria, tentar trazer mais indústrias para o nosso município, né? Para fortalecer o comércio e automaticamente o ICM. Trabalhar com relação à arrecadação dos impostos, né? IPTU, ISS, fazer uma campanha de conscientização do cidadão da necessidade de se pagar esses recursos para que nós possamos aumentar as nossas receitas e trabalhar junto ao governo estadual, ao governo federal, para que possamos adquirir recursos através de transferências de convênios e de parcerias com o governo do estado e governo federal. O fato de ter formação na área contábil deve te dar uma compreensão muito grande acerca do orçamento do município, né? Com certeza, Silvio. São 25 anos de prefeitura, 20 anos de contabilidade. Então a gente tem um conhecimento profundo do que acontece numa prefeitura. Porque numa cidade do Porto de São Gonçalo, tudo passa pela contabilidade. Em uma cidade maior não. Existem campos para projetar orçamento, plano de governo e por aí afora. Numa prefeitura pequena não. Tudo acontece na contabilidade. Então é o coração da prefeitura, sim. Então, o segredo é administrar com inteligência os recursos que não são muitos, com certeza. A gente tem que fazer, você disse bem, com inteligência, né? Você tem que ter um jogo de cintura, como se diz no linguajar popular, né? Para poder driblar essas dificuldades que são muitas, né? E uma das coisas que a gente tem que valorizar em São Gonçalo é o que o Ângelo faz, né? E vem fazendo e vai continuar fazendo até o último dia do seu mandato, é isso. Se você vê São Gonçalo há 10 anos e vê São Gonçalo hoje,
ela virou outra cidade. Isso é fato, né? Isso é fato. Mas é com essa persistência, com essa vontade e com a sabedoria no gerenciamento dos recursos é que nós conseguimos isso. E isso eu aprendi muito com o Ângelo e tenho certeza que eu vou dar continuidade nesse caso, sim. Tem que tomar muito cuidado com quem fica prometendo obras fantasiosas, mirabolantes, porque é possível até fazer algumas ações, mas tem que tomar cuidado com o exagero, porque é irreal trabalhar com um orçamento que não existe, né? Exatamente. Hoje o nosso orçamento é mais ou menos 19 milhões. E para ano que vem, mais ou menos 21 milhões de reais. Isso é para custear saúde, educação, segurança, tudo, né? É tudo. Para você ter uma ideia que os valores que são repassados pelo governo de estado para a educação e para a saúde são irrisórios em relação aos gastos que a gente tem, né? Nós temos a obrigação de gastar 15% na saúde, nós gastamos 25%, 28%, chegamos a gastar até 28%. Na educação nós temos a necessidade de gastar legalmente 25%, gastamos próximo de 30%. Né? Então, quer dizer, isso mostra a preocupação do nosso município com as áreas prioritárias, saúde, educação. Ainda tem o Conselho da Máquina, né, que tem muita batida funcionando, que eu acho que hoje compromete boa parte do orçamento também das prefeituras, que é pagamento de servidor, equipamento, material, suprimentos, esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Você tem que fazer um orçamento, igual o nosso orçamento, nós fazemos um orçamento dentro da nossa realidade. Né? E nossa realidade, a estrutura física nossa hoje de São Gonçalo é uma estrutura física grande. Então nós temos essas dificuldades da manutenção da máquina, mas conseguimos fazer com louvor até o momento. Sim. Tá certo. São Gonçalo está com quantos habitantes hoje? Mais ou menos uns 10.500, né? O último censo deu 10.398. Desses quantos votam os eleitores? 8 mil mais ou menos, 8 mil. Um eleitorado muito grande, né? 8.100 mais ou menos, muito grande. Vai dar 80% da população da cidade hoje vota. A última eleição foi 7 mil e um pouquinho. Esse provável que chega a uns 8 mil eleitores, sim. Então é uma disputa realmente interessante, a disputa eleitoral lá, porque praticamente quase todos os cidadãos votam, é verdade, não deve votar é criança, por exemplo, que está menor de idade, as discussões sobre política lá devem ficar até bem acaloradas, deve tomar conta da cidade. Isso, em cada canto sempre se fala da política, só se fala em política, sim. Deve ser interessante, deve ser quase um cruzeiro atlético lá, eleições.